Oi gente, aqui é Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra fazer o meu wrap-up do mês de setembro de 2017. Bom, eu li muita coisa esse mês. Tudo bem que vários livros foram curtinhos e, enfim, meio que interativos, mas mesmo assim eu li 13 ou 14 livros esse mês. Então vamos lá, eu não vou enrolar. Primeiro eu vou falar dos livros que eu já mencionei aqui no canal, ou que, enfim, são mais curtinhos. Depois eu vou falar um pouco da TBR em Cacos, que aconteceu aí no final do mês. E depois eu vou falar dos outros livros que sobrarem. Então deixa logo, vamos lá, senão vocês vão ficar aqui para sempre. Começando com os livros que já foram mencionados. O primeiro é O Dia em que Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, da Keka Reis. Esse é um livro que eu amei ter lido e eu já falei sobre ele aqui no canal. Se você ainda não assistiu a minha resenha aqui, fiquem tranquilos, não tem spoiler. É só clicar no card aqui de cima que vocês vão direto pra ela. Juro, vai assistir porque esse livro é muito fofinho, merece toda a atenção do mundo, vocês vão adorar, então vai lá saber um pouquinho mais sobre ele. E eu li também A Revolução das Mulheres, da Mindy McGuinness. Esse livro aqui é o livro de leitura conjunta que eu faço junto com o Vitor, a Mai e o Paulo. Se você não sabe o que está acontecendo, já é o segundo mês que a gente faz. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Todo mês a gente escolhe um livro pra ler juntos. E no final do mês a gente discute numa live. Esse mês já rolou, foi esse livro aqui, como eu falei. O link vai estar aqui embaixo e aqui em cima pro canal do Vitor. De live ainda tá lá, né? Um vídeo inteiro pra vocês verem, se vocês não conseguiram assistir ao vivo. Mas enfim, todas as nossas opiniões, todas as nossas discussões vão estar por lá. Só vocês clicarem no link aí pra assistir depois. Agora vamos lá pra TBR em Cacos. Se você não sabe o que é a TBR em Cacos, é uma maratona que foi organizada pelo Paulo, do Livraria em Casa. Ela aconteceu na última semana de setembro. E eu prometi que alguns livros, eu fiz esse vídeo, se vocês não assistiram vai estar aqui no card de cima também. Mas eu não cumpri exatamente, né? Eu falei que eu ia ler 4 livros, eu só li 3. Comecei a maratona lendo Agora e Para Sempre, Lara Jean, da Jenny Han. Esse livro é o último livro da trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei. Na verdade, não era pra ser uma trilogia, né? Era pra ser uma duologia. Então essa história já acabava no último livro, mas ela resolveu escrever mais um, então tem mais esse livro. Eu não vou ficar falando da história aqui, porque vai ser spoiler se você nunca leu o primeiro livro. Mas eu aconselho muito uma série que eu gosto bastante. Esse livro não foi diferente, eu gosto muito da vibe que esse livro tem, tipo, ele é bem contemporâneo, ele é o mais puro aí contemporâneo que existe. É mais velho que um casal, uma menina com a família dela, essa coisa do final aí da adolescência, começo de faculdade, final de colegial. É o que eu gosto de ler, então eu adorei ler esse livro aqui, apesar de eu achar que tem partes que ele se perde um pouquinho, porque realmente era uma história que já estava finalizada. Então eu tava com muito medo do que ela poderia fazer aqui, porque ela podia completamente estragar tudo. E ela quase faz isso, mas ela não faz porque ela é muito inteligente nas coisas que ela escreve. Eu adoro a Jenny Han. Aí eu li O Casal que Mora ao Lado, da Shirley LaPenny. Esse livro aqui vai contar a história de um casal que tem um bebezinho, uma bebezinha de 6 meses. Eles resolvem ir jantar na casa dos vizinhos. E aí eles acham que vai ser uma boa ideia, só que não, deixar a bebê sozinha. Eles deixam a bebê com a babá eletrônica, então eles ficam ouvindo. Se a bebê chorar, eles podem só voltar pra casa pelo quintal, porque é uma casa colada na outra. E de meia hora cada um vai lá checar pra ver se a menina tá bem. A mãe vai dar mamar na hora certa e tal. Acontece que essa menina some, ela é raptada aí neste meio tempo e as coisas se tornam um caos. Mas sempre que acontece alguma coisa com as crianças, com os filhos, os pais são os primeiros suspeitos. Mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco da visão deles, então a gente sabe que eles realmente estão muito desesperados e que provavelmente não foram eles que fizeram isso. Enfim, é um livro de mistério e suspense, é pra você descobrir aí o que tá acontecendo, o que aconteceu com a bebê, quem fez, quem pode ter sido culpado. Ele é um livro de 2 viradas, é uma virada no meio, que eu achei que aconteceu meio do nada. É uma dica que te dê aí esse acontecimento, não é algo surpreendente porque é bem escrito, é surpreendente porque ela simplesmente jogou assim, tipo, no meio e falou, toma! E depois tem uma outra virada no final, que é um pouquinho mais surpreendente. Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais desse livro. Ele foi bastante hypado, acho que por isso que eu estava empolgada. Não foi uma leitura ruim, é uma leitura fluida, como acho que praticamente todo suspense, mas esperava um pouquinho mais, devo admitir. E por último, mas não menos importante, eu li Branco, da Priscilla Baroni. Esse livro aqui vai contar a história da Alice. A Alice acorda do nada, no meio de um bosque que tá chovendo, sem memória nenhuma de quem ela é ou onde ela está. Ela é resgatada por, enfim, outras pessoas mais ou menos da mesma idade que ela, que contam pra ela que ali naquela aldeia, ali naquele reino, na verdade, ninguém tem as memórias. E isso que acontece, os neonatos, que são como chamam essas pessoas que chegam sem memórias, são ali jogados no meio da aldeia mesmo, no meio do reino, sem se lembrar de nada, e tem que começar a vida deles do zero lá. E é isso, ninguém sabe por que ninguém tem memórias, ninguém entende o porquê que o rei é tão cruel, ou por que isso acontece.
E é claro que é isso que a gente vai descobrir durante a narrativa aqui. Gostei muito da escrita da Priscila, é um clássico de distopia, então a gente vai ter um governo corrupto, totalitário, a gente vai ter uma rebeldia contra o governo, uma revolução contra o governo, o que eu sempre gosto de ler. Mas o legal é que a Priscila consegue escrever uma história muito boa em 300, quase 400 páginas. Sendo que geralmente a gente pega distopias aí e tem o quê? 300 livros cada uma, né? Então foi muito bom ter um volume único de uma distopia muito legal de ler. Uma distopia brasileira que eu gostei bastante. Muito bom a gente apoiar aí nossa literatura nacional. Acho que em alguns momentos ele fica um pouquinho arrastado, assim, que ele pudesse ser um pouquinho mais enxugado, mas no geral eu gostei bastante, foi uma história que me prendeu aí do começo ao fim, eu gostava dos personagens, queria saber o que estava acontecendo. Eu fiz algumas leituras super dinâmicas esse mês também, a primeira foi Uma Bolota Molenga e Infeliz, da Sarah Anderson. Esse livro aqui é um livro de quadrinhos, e enfim, não tem muito o que falar, são quadrinhos muito divertidos. Se você não conhece a Sarah, vou deixar a página do Facebook dela aqui embaixo. Basicamente um compilado dos quadrinhos dela, que são muito divertidos, muito engraçados e muito relatable, né? Você consegue se identificar, se ver muito nesses quadrinhos. Eu já tinha lido o primeiro livro que foi publicado dela, que é Ninguém Vira Adulto de Verdade, que eu tinha me apaixonado, então me apaixonei por esse aqui também, não foi diferente. Aí eu li um livro muito fofinho, gente, que é Querido Mundo, Como Vai Você, do Toby Little. Esse livro aqui, na verdade, é um compilado de cartas. Foi um menino de 4 anos que ao mesmo tempo descobriu na escola o sistema de cartas e o fato, né, da globalização e do mundo e tal. E ele fala pra mim que ele quer escrever uma carta pra cada país do mundo, porque ele quer conhecer mais sobre as pessoas e as culturas e o mundo inteiro. E é isso que ele faz. As pessoas compram esse projeto dele, a página no Facebook virou um sucesso, então ele conseguiu achar pelo menos um correspondente pra cada lugarzinho na Terra. E é isso que a gente vai ler aqui, pelo menos uma carta de cada lugar. Isso é muito legal. E, gente, eu me emocionei muito com esse livro. Ele não é um livro triste, ele não tem coisas super, oh meu Deus, emocionantes. Mas só o fato de uma criança ter esse cuidado de querer saber mais sobre o outro e abrir o olhar para diferentes culturas, diferentes vidas. Se todo mundo fosse assim, não existiria preconceito, não existiriam coisas ruins no mundo. Então, assim, com toda a carta que ele começava, eu chorava, porque ele ficava assim: Olá, fulano, obrigada por receber minha carta. O que você come? O que vocês fazem aí? Você já foi em tal lugar? Obrigada, tchau. Tipo, muito bonitinho, sabe? Bem criança, eu amo criança, então assim, recomendo. Ele foi, carinho, mas acho que é uma leitura fofinha se você gosta de criança, se você gosta de saber um pouco mais sobre o mundo, porque eu realmente aprendi bastante coisas sobre lugares que eu às vezes nem tinha ouvido falar. E eu li essa graphic novel aqui, que é Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Tomé. Essa graphic novel aqui é autobiográfica, conta a história desse cara que teve uma filha com síndrome de Down. E ele se sente muito mal com isso, ele meio que tem ele meio que renega a filha no começo, e a gente vai acompanhar a história de como ele foi aprendendo a amar a filha e tal. Eu entendo que talvez seja um momento difícil, principalmente no caso dele, que tinha feito todos os exames e teoricamente estava tudo bem. Então quando ela nasceu com síndrome de Down, foi uma surpresa. Mas, no geral, eu só me irritei com essa história, porque eu achei muito bizarro ele, tipo, rejeitar a filha por ela ter síndrome de Down. E me dava aflição, porque ele não conseguia nem segurar a filha, assim, simplesmente por isso. Eu ficava tipo, caralho, mano, sua filha, porra. Então me irritou, mas ao mesmo tempo, acho que é muito corajoso do Fabien dividir essa história com o mundo, porque é algo que geralmente as pessoas realmente são julgadas por isso. E eu acho que é algo que, na verdade, acontece com mais frequência do que a gente sabe, do que a gente, enfim, escuta. Então acho que foi muito corajoso da parte dele poder publicar isso, sabendo que a filha pode ler depois e sabendo que isso tá aí acessível para qualquer ser humano. Mas é uma história muito bonita de como ele entendeu que o amor não necessariamente nasce, né, com a gente, mas que ele pode crescer. Aí eu li Notas Sobre Ela, do Zach Magese, e eu gostei mais ou menos. Eu não sabia que esse livro aqui meio que tinha uma história, eu achei que era só um livro de poemas mesmo. Desse poema que ele posta geralmente no Instagram, que tem os nomes de Notas Sobre Elas. Na verdade é uma historinha, tipo, da infância até a velhice de uma mulher. Então são vários poemas que ele escreve, decorrendo a vida aí de uma mulher. Eu achei que isso perdeu um pouco a força, eu gosto mais quando são poemas mais abrangentes. Mas no geral eu gosto muito dos poemas dele, então assim, acho que vai de gosto. Se você gosta de poemas, se você gosta do Zach, você vai gostar, mas realmente não era o que eu tava esperando. Aí eu li Um Pai de Cinema, do Antônio Scarmeta, que foi o livro que deu origem ao filme da minha vida, que é o novo filme dirigido pelo Selton Mello. Eu amo Selton Mello, eu amo cinema nacional, já tinha visto o filme, então fui ler o livro. Gente, super parecido, assim. Claro que o filme é um pouquinho mais extenso, porque o livro tem, tipo, 180 páginas. Mas os dois têm a mesma energia, assim, meio que
o mesmo ambiente, também a mesma história, tudo é bastante parecido. É uma história que eu acho bonita, ela é poética, ela fala sobre família, fala sobre crescimento. Enfim, é um livro que eu gosto. Ele não é... Eu achei que ele ia me transformar mais, que fosse me tocar mais. Não me tocou tanto, mas é um livro bonito, então aconselho sim. Também aconselho muito o filme, que está incrível, maravilhoso. Li o primeiro livro de Só Perguntas Erradas do Lemony Snicket, que é Quem Poderia Ser a Uma Hora Dessas. Não gostei tanto quanto eu gostei dos livros de Desventuras em Série, mas eu acho que ainda tá no comecinho, é claro, né, o primeiro livro da série. Eu sei que a gente vai conseguir fazer conexões com Desventuras em Série, já que essa aqui é a infância do Lemony Snicket. Eu gosto muito do humor que ele tem, do jeito que ele escreve. Eu acho ele genial, fantástico, eu dou muita risada, ao mesmo tempo que eu fico muito intrigada com as histórias. Eu acho que o Lemony tem um jeito de escrever pra criança que só ele tem, assim, juro. Ele ganha de, basicamente, quase todos os autores que eu já li, porque é muito específico, muito gostosinho de ler, muito divertido. Vou continuar a série e pretendo terminar ela até o final do ano, então fiquem ligados. Mas resumindo, a história de um menino que tá jovem, acho que com seus 11 anos, e ele vai virar um espião, né, é tipo isso, um agente secreto, mirim aí, então é o começo das missões dele, pra onde ele é destinado, pra onde ele vai, quem ele vai ajudar e o que ele vai descobrir. O último, finalmente, foi a história do futuro de Gloria O'Brien, da A.S. King. Eu gostei bastante desse livro, vai contar a história de uma menina e da melhor amiga dela, que isso no livro faz sentido mais ou menos, mas agora vai soar estranho, tá? Elas tomam um morcego, tipo, literalmente elas tomam um morcego e elas começam a enxergar o futuro e o passado da pessoa só de olhar pra elas. E aí nisso a Glory, que é a nossa protagonista, começa a enxergar um futuro de guerra por conta do machismo. E isso é muito legal, eu gostava muito dessas partes do futuro e de como ela foi construindo essa guerra que nasce por causa do machismo que é tão enraizado na nossa sociedade. Isso é muito louco e eu vejo como um futuro talvez possível, mas de resto eu tinha um pouquinho de saco da Glory, ela é meio chatinha, a melhor amiga dela também era chatinha. Então assim, ainda prefiro As the Passengers da A.S. King, mas com certeza melhor do que, por favor, ignore Vera Diet. Bom, gente, foi tudo isso que eu li no mês de outubro. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros ou se vocês querem ler. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem se inscrever se ainda não são inscritos, clicando nessa bolinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda todas as semanas. Eu também vou deixar aqui desse lado 2 vídeos que eu acho que você ainda não viu, mas vai adorar ver. E lembrando que tem link pra compra pra todos os livros que eu mencionei aqui nesse vídeo no box de descrição aqui embaixo, junto com todas as minhas redes sociais. Então é só vocês procurarem me seguirem por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!